Falar de neurotransmissão adrenérgica é falar das catecolaminas, sobretudo do metabolismo neuronal das catecolaminas. Assim, só uma breve discussãozinha para a gente definir e conceituar o que são as catecolaminas. As catecolaminas, como o nome já denota, são um grupo de substâncias químicas formadas por um grupo catecol, que é o dihidroxibenzeno, que é esse rapaz aqui. Tem duas hidroxilas na posição orto. Esse é o grupo catecol. Mais o grupamento amina, mais precisamente falando, uma etilamina, que é essa moça aqui. 2 carbonos etil, carbono terminal, uma amina. Quando eu junto o dihidroxibenzeno no grupo catecol mais a etilamina do grupo amina, eu tenho a catecolamina. Então este é o grupamento químico que compõe dopamina, noradrenalina e adrenalina. Essas são as 3 grandes aminas endógenas. A gente pode ter também catecolaminas exógenas, como por exemplo o isoproterenol, mas isso aí a gente vai discutir lá na parte de adrenérgicos. Continuando aqui, em relação à síntese das catecolaminas, primeiro nós temos a tirosina. A tirosina, ela sofre a ação da tirosina hidroxilase, que é uma enzima que está lá no citossol, e se transforma em DOPA, a dihidroxifenilalanina. Aí a DOPA sofre a ação de uma outra enzima chamada de DOPA descarboxilase, que a transforma em dopamina. Aí a dopamina entra na vesícula sináptica, que não está mostrado aqui ainda, e sofre a ação dentro da vesícula de uma outra enzima chamada de dopamina beta-hidroxilase. Aí a dopamina se transforma em noradrenalina. Aí a noradrenalina fica armazenada lá nas vesículas. Isso no neurônio pós-ganglionar do sistema nervoso simpático. Porém, se nós estivermos falando da medula da adrenal, lá dos feocromócitos da medula da adrenal, nós temos mais uma reação possível, que é a noradrenalina sofrendo a ação de uma enzima chamada de feniletanolamina N-metiltransferase. Aí ela vai colocar um metil na noradrenalina e vai transformá-la em adrenalina. Aí nós temos a síntese da adrenalina. Só deixando claro que este passo ele só ocorre na medula da adrenal, porque é somente os feocromócitos de lá que expressam essa enzima aqui, a feniletanolamina N-metiltransferase, que vai colocar um metil na nora e transformá-la em adrenalina. Mostrar aqui de novo esse mesmo passo. Ó, nós temos o aminoácido tirosina. A tirosina ela vai entrar no neurônio pós-ganglionar via um cotransportador, chamado transportador de tirosina. Ele leva o sódio e a tirosina para dentro. Uma vez dentro do neurônio pós-ganglionar, a tirosina, como falado, sofre a ação da tirosina hidroxilase e se transforma na dihidroxifenilalanina, a DOPA, que eu havia também falado. Aí a DOPA sofre a ação da DOPA descarboxilase, também conhecida como descarboxilase dos aminoácidos L-aromáticos, uma vez, e aí se transforma em dopamina. A dopamina, como eu falei também, entra na vesícula. Ela é colocada dentro da vesícula, a dopamina, por um transportador vesicular, chamado de VMAT. Aqui no caso está aportuguesado, tem TVMA, que é o transportador vesicular de monoaminas. Ele tem 2 isoformas, o VMAT1 e o VMAT2, expressos um no sistema nervoso periférico e outro no sistema nervoso central. Do sistema nervoso central é o VMAT2 e o do sistema periférico é o VMAT1. E nós temos essa distribuição. Qual é a função dele? É o que o nome dele diz que ele faz. Ele transporta monoaminas vesiculares. Então ele tem uma capacidade de transportar dopamina, ele transporta noradrenalina, adrenalina, serotonina também e até histamina. Ele transporta qualquer monoamina. E ele vai aqui no caso, ó, coloca a dopamina dentro da vesícula,
Aí a dopamina sofre a ação da dopamina beta-hidroxilase, que é uma enzima que está dentro da vesícula, e transforma justamente a dopamina em noradrenalina. Aí a noradrenalina fica aqui bonitinha, como eu falei. Se é na medula da adrenal, como eu tinha falado antes, essa noradrenalina ela vai sair pelo VMAT e vai encontrar no citossol, que essa enzima aqui, ela é uma enzima citossólica, ou seja, ela está aqui dissolvida no citosol ou no citoplasma. E aí a noradrenalina vai sofrer a ação dessa enzima e vai ser transformada em adrenalina. Lembrando que eu estou falando da medula da adrenal. Voltando para cá, a noradrenalina produzida e a dopamina também, elas ficam aqui dentro da vesícula, esperando o comando para essa vesícula ser exocitada. Que comando é esse? A entrada de cálcio. Então, quando vem o potencial de ação aqui no neurônio pós-ganglionar, quando ele chega no terminal do axônio, ele abre canais de cálcio, o cálcio vai entrar, vai desencadear o processo de fusão vesicular, e aí a vesícula vai jogar o conteúdo dela, no caso aqui a noradrenalina e a dopamina, na fenda sináptica. Aí a noradrenalina tem algumas possibilidades. Primeiro, ela pode ativar os seus receptores pós-sinápticos. Aqui nós temos o alfa-1, beta-1, beta-2 mostrados na figura. Esses aqui, como eles estão na membrana pós-sináptica, ou seja, na célula-alvo, eles são chamados de receptores pós-sinápticos. Eu tenho esse rapaz aqui, que ele está expresso no próprio neurônio que liberou o neurotransmissor. Ele é chamado de autorreceptor ou de receptor pré-sináptico, justamente porque ele está na membrana do neurônio pré-sináptico. Esses receptores pré-sinápticos aqui, esses autorreceptores, geralmente, na grande maioria das vezes, eles são receptores inibitórios, ou seja, quando eles são ativados, o neurônio que os expressa vai diminuir a exocitose. Então, ele faz parte de uma regulação negativa da liberação de neurotransmissor. Ou seja, liberei muito neurotransmissor, o próprio neurotransmissor liberado na fenda vai fazer com que menos neurotransmissor seja liberado posteriormente. Então, o próprio neurotransmissor, ao estar em altos níveis aqui na fenda sináptica e ao se ligar no receptor pré-sináptico, vai fazer com que menos neurotransmissor seja liberado posteriormente. Então, quanto mais neurotransmissor na fenda, mais ele ativa o alfa-2, no caso aqui, o pré-sináptico, mais ele vai inibir e menos ele vai ser jogado. É um feedback negativo, uma retroalimentação negativa. Uma outra parte dessa noradrenalina, ela vem e é recaptada de volta. Esse rapaz aqui, ele é muito importante, ele é chamado de transportador de noradrenalina, vulgo NET ou NAT. 50% da noradrenalina é recaptada. Então, por exemplo, eu vou aqui colocar uns valores arbitrários só para a gente ter uma ideia. Eu joguei 100 moléculas de noradrenalina na fenda. Cerca de 30 noradrenalinas estimulam os receptores pós-sinápticos aqui na membrana pós-sináptica. Uns outros 10 vão se ligar aqui no receptor pré-sináptico e ativar aquela cascata de inibição, retroalimentação negativa que eu falei. E outros 10 vão se difundir aqui para fora da fenda sináptica, para um espaço que a gente chama de extraneuronal ou extrasináptico. E ainda faltou 50, né? 10 aqui, 30 aqui e 10 indo embora. Os outros 50 eles vão voltar e vão ser recaptados. Então, o NET ele recapta cerca de 50% da noradrenalina que foi exorcitada. Por isso que eu tenho muitas drogas que atuam neste transportador aqui e tem grandes efeitos. Por exemplo, as mais conhecidas são a cocaína e os antidepressivos tricíclicos. Por exemplo, a amitriptilina, a nortriptilina. Elas atuam no NET aqui, esse transportador. E aí quando eu inibo ele, eu consigo aumentar até em 50% os níveis de noradrenalina na fenda. É assim que a cocaína tem um grande efeito estimulante.
inibindo o NET e aumentando a concentração na fenda de noradrenalina. A dinâmica é basicamente essa. Repetindo mais uma vez rapidamente, tirosina entrou, sofreu a ação da tirosina hidroxilase, se transformou em dopa, dopa da dopa descarboxilase, se transformou em dopamina, dopamina entrou na vesícula pelo VMAT, sofreu a ação da dopamina beta-hidroxilase, se transformou em nora, a nora ficou esperando, foi exorcitada e foi para estes caminhos. Outra coisa digna de menção aqui, para a gente poder passar, é que a enzima mais importante desta síntese de catecolaminas é a tirosina hidroxilase, pois ela é a enzima que catalisa a etapa limitante dessas reações aqui. Então eu vou ter um inibidor para ela com potencial farmacológico, como a gente vai ver lá na parte de adrenérgicos novamente. A alfa-metiltirosina inibe a tirosina hidroxilase e ela é usada em alguns casos extremos de hipersecreção e produção de catecolaminas, como, por exemplo, o feocromocitoma. Mas isso a gente discute melhor lá. Era só para dizer que a tirosina hidroxilase é a enzima que catalisa a etapa limitante, ou seja, é a enzima mais importante e a mais passível de inibição. Porque se eu inibir a dopa descarboxilase, se eu inibir a dopamina beta-hidroxilase, eu não vou ter, digamos assim, alterações na taxa de produção de catecolaminas, porque elas não catalisam as etapas limitantes dessa reação. Era basicamente isso que eu tinha para falar dessa parte. Vamos passar.